Vamos seguir então nesse assunto para detalhar tudo isso para você. Vamos conversar com William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está nos Estados Unidos. Poderia falar que está no Capitólio, mas não está, mas vem trazer as informações para a gente um pouco mais sobre esse impacto. E está num cenário bonito, Will. Bem-vindo, bom dia para você. Obrigado, Muriel. Bom dia. Estamos aqui nesse calor e céu azul de Miami. Coisa boa. Queria te ouvir sobre esse movimento que a gente está acompanhando agora. Basicamente, vimos uma negociação muito intensa dos republicanos nas últimas horas, nessa madrugada, para conseguir avançar com esse texto, Will. E aí eu queria entender a sua percepção, porque a grande questão, quando a gente olha para esse projeto, apesar do corte de impostos, que grande parte de quem votou em Donald Trump estava apostando nesse cenário, inclusive com relação à gorjeta, que é um ponto que também vai passar nesse projeto, mas existe uma preocupação com relação especificamente ao déficit fiscal, em relação à crescente dívida do país. Esse é o argumento utilizado por republicanos mais conservadores e por alguns democratas também. Queria ouvir a sua percepção diante desse projeto que agora passa na Câmara. Claro, Muriel. Vamos lá. Eu diria que, assim, a percepção, eu acho que o mercado já vem dando, né? A gente tem visto os yields dos títulos de dívida de longo prazo subindo nos Estados Unidos, com o receio de que, aprovada essa bill, você tem aí um aumento do déficit fiscal contratado nos Estados Unidos. Ao invés de você resolver esse problema, você está acentuando ou aumentando esse problema pelos próximos 10 anos, né? As contas falam entre 2,5 a 3 trilhões de dólares em 10 anos, é um aumento do déficit. E aí, por isso, obviamente, ele não deveria ser visto de uma forma, a meu ver, positiva. Agora, tem que entender também um pouco o contexto, né? O Donald Trump ele foi eleito falando que ia manter os tax cuts que ele colocou no seu primeiro mandato. E ele consegue, essa é uma vitória importante. Ele prometeu isso em campanha, vai conseguir entregar. O lado positivo disso é que, ao reduzir impostos, ao manter esses impostos menores para o cidadão americano, esse dinheiro tende a virar consumo aqui nos Estados Unidos e a dinamizar, ajudar a contrabalancear esses impactos que a gente tem visto, né, no humor dos consumidores, na percepção de empresários com relação à economia americana. E uma forma de você contrapor e contrabalancear essa perda de receita, esse aumento de déficit que você vai ter, segundo o Donald Trump, segundo o time dele, seriam com as tarifas, né, que os Estados Unidos vão cobrar. A gente está falando que China e Estados Unidos estão conversando, mas a tarifa até agora, que aparentemente está sendo colocada, ou que a gente fala aí, ela é maior do que aquela que inicialmente a gente tinha em relação aos produtos chineses. Ela sai de 10% e está hoje tarifa média para 30%. Não são os 145% que chegou a bater, né, que era uma coisa meio impensada, mas 30% de tarifa sobre os produtos chineses. Não chegaram a um acordo ainda, estão conversando, mas é aí que a conta, de certa forma, fecha. Agora, a meu ver, e aí, assim, vai ser necessário, e eu acho que o Scott Bessent é um cara que já falou bastante disso, né? E esse governo tem a intenção, tem o desejo de continuar cortando gastos, né? Então, essa primeira bill precisava ser aprovada para o Donald Trump entregar isso que ele tinha prometido, mas a partir de agora e passada essa bill, vai ter que negociar mais ainda novos cortes de gastos, reduzir, para que daí sim você chegue aos 3% de déficit em relação ao PIB, que é a meta, sair do 6, vir para 3, que é a meta do Scott Bessent. Pois é, mas ao mesmo tempo eu estou olhando aqui as informações desses órgãos independentes que fizeram esse levantamento, olhando para esse cenário da dívida dos próximos 10 anos dos Estados Unidos, e aí eles falam que se isso realmente acontecer, o nível da dívida em relação ao PIB, se realmente avançar essa bill, a gente está falando de modo geral aqui que o PIB, o nível da dívida com relação ao PIB da maior economia do mundo vai saltar de 98% para 125% até o fim desse período aí de 10 anos. E aí, inclusive, eles citam que é um nível bem acima do pico anterior, que foi atingido só depois da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ter que acompanhar, e aí a gente vai ter que cobrar e acompanhar esse movimento por parte aí do governo americano para começar a fazer realmente corte de gastos. E é curioso a gente acompanhar isso, porque é um movimento que a gente está aqui no Brasil sempre cobrando do governo federal também, e ao mesmo tempo é um movimento que vai ter que acontecer também lá nos Estados Unidos a partir de agora, se esse avanço acontecer.
Não, sem dúvida, é algo extremamente importante, por isso que essa bill ela não agradou todos os republicanos, por isso que essa bill ela não agrada muita gente no mercado que critica, né? Ou no mercado a gente não tem o que a gente não critica, a gente você opera, né? Você toma uma posição a partir daquilo que você interpreta, né? E o mercado vem tomando uma posição de yields mais elevados aqui nos Estados Unidos pelo risco. A gente viu no início da semana a Moody's revisando o rating dos Estados Unidos, já colocando isso, ainda que com outlook estável, mas colocando essa questão fiscal, que é um problema. Mas não é um problema só do Donald Trump, é um problema já de muito tempo. O último presidente que conseguiu ter um superávit fiscal durante o seu governo foi o Bush filho. Né? Então, o Obama passou, durante o mandato, os 2 mandatos dele rodando com déficits. O Trump também rodou com déficit, o Biden rodou com mais déficit ainda, né? E o Trump teve ainda a pandemia. Então, esse é um problema, e é um problema que não é só dos Estados Unidos, se a gente pensar, né? O Japão roda com uma relação dívida-PIB insustentável, e vem se falando aí nessa semana, né, da elevação dos yields mais longos no Japão. O Brasil, a gente fala muito disso, que é um problema, e este é um problema aqui nos Estados Unidos. Existe a sensibilidade, essa bill ela não endereçou isso, mas a expectativa é de que nos próximos anos, não só com dinheiro de tarifa, tem que ter dinheiro também de corte de gastos efetivos aqui nos Estados Unidos, algo que o Scott Bessent já fala bastante e que agora vai ter que ser negociado, né? Reduzir o gasto com armamento, com o gasto militar, por exemplo, e por isso, né, o Donald Trump tentando buscar um cessar-fogo e uma paz lá na Rússia e Ucrânia, já falou com a Europa que vai ter que financiar a sua própria defesa e por aí vai, porque tem que reduzir o gasto fiscal aqui nos Estados Unidos, isso é algo importante. Agora, trazendo para o mercado, tá? Um ponto importante aí para o investidor brasileiro é que esse estresse ou esse receio do mercado com a situação fiscal americana tem elevado os yields. Então, para quem quer investir em renda fixa nos Estados Unidos, você tem hoje taxas de juros mais elevadas. Você consegue travar essas taxas, né? Comprar um título que pagam essas taxas de hoje, que a gente não sabe se vão continuar amanhã ou não, mas por um período longo. Então, para quem quer investir em renda fixa, esse estresse do mercado em relação aos yields americanos acabou gerando uma oportunidade. Perfeito. E aí queria até entender um pouco mais sobre esse movimento, porque a gente está acompanhando os argumentos do pessoal ali do setor econômico de Donald Trump, e aí até vou citar aqui que o Conselho de Assessores Econômicos do presidente está falando em um crescimento econômico real de até 5,2% com a aprovação dessa bill nos próximos 4 anos. Eles estão falando em criar e economizar até 7,4 milhões de empregos e aumentando o investimento até 14,5% nos próximos 4 anos. Eu estou lendo aqui porque eu estou com a colinha desse projeto aqui nesse momento que foi aprovado. Então, estou fazendo essa tradução para que a gente consiga entender um pouco mais o que o Conselho de Assessores Econômicos está defendendo com relação a esse cenário. Faz sentido para você essa defesa que a gente está acompanhando para esse crescimento econômico real que o Conselho de Assessores Econômicos defende? Eu diria que assim, você tem que sempre descontar o viés, né? Como é que você desconta o viés? Você dá um bom desconto nessa taxa de crescimento aí, né? Então, você dá uns 30%, 40% aí de desconto para chegar num número mais próximo da realidade, tá? Eu diria que é mais ou menos assim, eu acho que é assim que o mercado trabalha, né? Assim, não dá para ter esses viés, né? Eu acho que, conforme eu falei, é importante para o Donald Trump, né? Ou seja, porque, vamos lá, a gente está num cenário onde o governo já vem gastando menos, né? O DOGE já vem trabalhando para tentar gerar eficiências no governo, então a demanda agregada por parte do governo, ela já diminui. Você tem uma desconfiança em relação ao futuro com tarifas, então os empresários contraem investimentos e o consumo também tende a se contrair por esse receio que você tem. Taxa de juros continua elevada. Bom, você tem diversos fatores jogando contra, né, o crescimento, gerando uma desaceleração de crescimento aqui nos Estados Unidos. Se você não aprova essa bill, tem aumento de imposto, e isso é ruim, né, também. Isso tira dinheiro do consumidor que tem que pagar o imposto. Então, a tentativa do Trump e dos seus conselheiros econômicos é manter esse tax cut que mantém mais dinheiro no bolso, digamos assim, dos americanos, das empresas também, é verdade, para que isso gere consumo e gere investimentos. E a partir daí, de novo, eu acho que fica a lição e o dever de casa para os conselheiros econômicos do Trump, enfim, e para esse governo,
E eu acho que esse seria um grande legado do governo Trump, é conseguir, de fato, reduzir esse déficit. Não foi nada falado disso no governo Biden, nesse governo vinha sendo falado, agora tem que começar a agir, né? E aí fica o dever de casa para que nos próximos meses, ao longo desse mandato, você consiga gerar eficiências, né, nesse orçamento e reduzir esse déficit, porque isso sim é extremamente importante para o longo prazo, porque daí gera condições de uma taxa de juros de longo prazo menor, que é muito bom para quem quer financiar uma casa, para quem quer montar uma fábrica, montar uma loja e por aí vai. Will, agora eu queria até te ouvir. A gente viu o rebaixamento e você citou esse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Com esse cenário e essa preocupação, inclusive, de aumentar essa dívida dos Estados Unidos, a gente pode talvez pensar que a gente pode ver alguma outra agência classificadora de risco ou até a própria Moody's fazendo um movimento de rebaixar um pouco mais os Estados Unidos diante dessa apreensão com especificamente essa bill que foi aprovada ou não? Eu diria que assim, possível é, provável acho que não, né? Porque você pega o próprio Outlook da Moody's, ela já coloca um Outlook estável, né? Ela rebaixou a Moody's, para lembrar, a Standard Poor's já tinha feito, a Fitch já tinha feito, então ela estava um pouco atrasada nesse sentido, né? Ela não trouxe nada de novo, ela fez basicamente aquilo que as agências já tinham feito e colocam, né, essa questão, obviamente, do déficit, essa questão das contas públicas americanas como um problema, mas a Moody's coloca como um outlook estável. Então, é como se fosse aquela comunicação do Fed, né? Se você quisesse rebaixar mais, você não deveria ter mudado o outlook para estável. Então, primeiro, ela deveria mudar o outlook. Então, o próximo passo da Moody's seria mudar o outlook dos Estados Unidos para eventualmente negativo, para daí sim rebaixar ainda mais. Então, não parece ser muito o caso. Vai lembrar que os Estados Unidos continuam sendo investment grade, reduz um pouco ali a nota de crédito, mas no frigir dos ovos assim ainda continuam faltando alternativas, especialmente de um mercado tão líquido e tão grande, entre outros países que sejam investment grade. Então, a notícia da Moody's acabou que gerou um certo receio ali na abertura na segunda-feira, os yields subiram, depois logo voltaram meio que ao normal, porque a verdade é que assim, os Estados Unidos continuam sendo investment grade, e quando você vai olhar outros mercados de renda fixa, né, para você investir volume maior de dinheiro, né, você tem lá Dinamarca, Suíça, Noruega, são todos AAA com um rating muito bom, mas são mercados muito menos profundos, né, não tem tanto espaço, né, para alocar tanto dinheiro em título da Dinamarca, da Noruega ou mesmo da Suíça, por exemplo. Então acaba que o mercado continua com as suas treasuries. Um pouco mais sobre esse movimento. A gente estava acompanhando ontem, inclusive a gente acompanhou um leilão meio que sem brilho ali, foram 16 bilhões de dólares em títulos de tesouro de 20 anos. E aí, ao mesmo tempo, queria ver qual que é a percepção, porque a gente está vendo que os títulos de governo dos Estados Unidos acabaram caindo com esse aumento de preocupações diante desse cenário. Portanto, o que esperar aí nas próximas semanas com essa perspectiva de avanço no Senado também? A gente sabe que o Senado americano tem uma maioria republicana, apesar da resistência interna entre os republicanos. A gente sabe o esforço que o Donald Trump vai fazer, sem dúvida vai fazer a mesma coisa que fez na Câmara, vai ligar para todos os republicanos, vai se encontrar pessoalmente com eles, vai até o Capitólio. E aí eu queria te ouvir também sobre esse movimento e como que isso pode afetar o mercado. Acabou que ontem fez preço, né? Assim, o S&P virou bem para baixo aí depois daquele leilão que não foi tão bem recebido, né? Acabou fazendo preço na bolsa, acabou fazendo preço nos títulos de dívida. Não foi uma boa notícia, né? Um leilão com menor demanda. Existe a expectativa pelo mercado que, bom, dependendo do que eu vou comprar agora, se eventualmente pode aprovar uma bill que faça com que os yields se elevem ainda mais, né? O mercado vem uma toada de puxar os yields para cima, então eventualmente eu compro um pouquinho ali, compro mais lá na frente com um yield melhor. Então teve um pouco disso, desse fator técnico, digamos assim. É uma coisa para ficar de olho, né? A gente teve na paura ali daquele movimento do Depot Liberation Day, a gente teve leilões de 20 e 30 anos que foram bem sucedidos, que houve demanda, mesmo com tudo aquilo que estava acontecendo e naquele momento de incerteza. Então eu diria que é algo pontual, até que não seja, tá? Assim, tem que olhar os próximos leilões para ver se de fato foi algo pontual desse leilão ou se a gente está continuando a ver isso, porque aí começa a ser aqueles sinais de que já tem menos demanda para financiar a dívida americana, e isso sim aí acaba sendo um problema. Acho que ainda não é o caso, acho que foi algo mais pontual.
Em relação ao Trump, obviamente que ele vai conversar com os senadores, ele vai barganhar também apoio político para as midterm elections do ano que vem. Então, ou seja, se você não aprovar isso agora, eu não vou te apoiar na campanha, e isso pode ser ruim com o teu eleitorado. Faz parte do jogo político, de novo, para ele conseguir aprovar esse pacote, que é uma promessa de campanha, que nem a gente conversou no início, e que talvez seja necessário para ajudar na demanda agregada da economia, mas, de novo, sabendo que tem a lição de casa depois, mais à frente, para fazer, para cortar gastos, porque isso é algo fundamental aqui para a saúde financeira e fiscal dos Estados Unidos. Muito bem, o timing perfeito da entrevista para falar sobre esse assunto. A gente tirou o Will mais cedo da cama, 7h30 lá no horário de Miami, mas obrigada, viu, por conversar com a gente cedinho por aqui, Will. Não, estamos aqui sempre para ajudar. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom dia a todos. Obrigada, bom trabalho por aí.